Oi, gente! Quando se fala em abundância, muitas pessoas ligam ela à sorte ou simplesmente a ter nascido num berço de ouro, né? Mas ninguém pensa nos hábitos que são criados para ela acontecer, para ela chegar. Até porque a abundância não é necessariamente sinônimo de dinheiro. Então fiquem aí, porque eu vou falar alguns hábitos assim para a gente ir mudando, para a gente ir conquistando ela. E não precisar ter nascido num berço de ouro, que não é meu caso também. Beijo! Pessoal, inclusive não se sintam só, tá? Porque eu também já fui muito desse grupo aí que achava que a abundância era só para os mais favorecidos, era só para as pessoas de sorte, sabe? Só para os berços de ouro realmente. Mas na verdade ficou claro para mim a partir de agora assim que é a forma de pensar, é a forma de agir. Ele não começa diretamente no teu recebimento de dinheiro, na tua prosperidade financeira. Até porque eu disse no início, né? Ele não é só referente a dinheiro. Ele começa, na verdade, na tua maneira de pensar, de agir, de vibrar, entende? É ali que começa toda a mudança. Porque eu também era dessas de achar que eu não merecia, que eu fazia menos do que deveria, que eu era inferior aos outros. Eu tinha todas essas crenças aí que vocês imaginarem, todas. E graças a Deus eu falei tinha, hein? Já é um começo. E é nesses começos que eu percebo assim a minha mudança, sabe? A forma de eu estar falando tá um pouco já diferente. Dou umas deslizadas valendo. Já falei em outro vídeo que ainda tem um problema assim de tipo, se eu tô aqui sozinha, eu consigo sempre me colocar de eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou maravilhosa, eu sou bonita, eu sou inteligente. Agora, se eu tô num outro meio, aí as pessoas estão numa energia diferente da minha, reclamando de dinheiro, reclamando de homem, reclamando de mulher, reclamando dos filhos, reclamando da política, da religião, blá, blá, blá. Não é que eu concorde com elas, mas acaba que eu vou entrando naquela mesma egrégora, sabe? E isso é um problema ainda. Mas eu acredito que com o passar do tempo eu vou estar bem tranquila quanto a isso e ou vou só entrar aqui e sair ali, ou vou me afastar, ou vou dar minha opinião, sabe? Eu acho que as coisas vão mudando nesse sentido também, tá? Na verdade, uma coisa que a gente tem que entender que a abundância ela começa na mente da gente, né? Ela não começa de outra forma, ela não começa no ganhando primeiro dinheiro, depois se tornando abundante. Primeiro tem que mudar a tua forma de pensar, mudar os padrões, né? Que eu acredito que a maioria concorde aí comigo que chega uma época assim que a gente padroniza os nossos pensamentos, né? Nossa mente ela fica padronizada de uma forma negativa e é automático. Fica uma coisa completamente automática. Então, para te reverter isso, tu tem que estar em cima. Tu tem que estar com disciplina, tu tem que estar com propósito, tu tem que estar querendo, sabe? E para te querer, sim, começa no autoconhecimento, começa tu entendendo e decidindo onde tu quer estar, como tu quer estar, né? Se tu não sabe onde tu quer estar, como é que o universo vai ter noção disso, né, gente? Isso é uma pergunta que é um fato. Como é que ele vai saber onde tu quer estar se nem tu sabe? Então ali, a partir do momento que tu decidiu onde tu quer estar, começa a mudar alguns hábitos. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? E óbvio, né, que como eu sempre faço, eu vou falar um pouco de mim, né? E para mim, assim, vários hábitos, eu até já tinha alguns hábitos, né, que por exemplo, o da gratidão, de ser grato pelas coisas, eu já tenho isso aí faz um bom tempo, né? Porque eu sempre falo, é até chato isso, mas enfim, tem sempre gente nova olhando os vídeos, né? E que a minha questão de saúde ali em 2015, que eu quase morri, a gratidão aflorou em mim assim de uma forma instantânea e natural, sabe? É uma coisa que tá dentro de mim já e eu realmente agradeço por tudo, inclusive pelas coisas que são horríveis na cabeça da maioria, sabe? Então eu agradeço por tudo que eu passo, porque tudo pra mim, meu entendimento é que é pra vida me alinhar, independente se é na dor, né? Que eu brinco que eu aprendo na dor, infelizmente. Aprendia, talvez agora eu melhore. Mas, tipo, então essa questão da gratidão, eu já tenho isso aí dentro de mim. Mas, quem ainda tá nesse processo, né? Um dos primeiros passos para te modificar os teus padrões de pensamento e vida, né? De conseguir se tornar uma pessoa abundante, é ser grato. Então, assim, é uma disciplina, é um processo diário de tu agradecer pelas coisas que tu já possui, né?
Não estou dizendo, eu vou agradecer pelas coisas que eu tenho e achar que tá bom. Não estou dizendo isso. Eu acredito assim, agradece as coisas que tu tem e saiba que tu merece mais, sabe? Não trava o processo ali, entendeu? Mas agradeçam, comecem a fazer esse processo de agradecimento. Diário. Outro ponto que eu já falei há pouco, né? É a questão do autoconhecimento. É só a partir do momento que tu entende quem tu é, onde tu quer chegar, o que faz vibrar o teu coração, que o universo vai te entender. Enquanto tu tiver alguma dúvida quanto a isso, enquanto ainda o meio externo ter o poder de te moldar conforme ele acha interessante, que é o padrão da sociedade que a gente aprende, né? Desde criança a gente aprende, parece que a gente tem que seguir um padrão, né? Enquanto ele tiver força para te moldar, tu ainda não está preparado, tu tem que buscar autoconhecimento, tem que estudar, meditar. Eu sempre falo, entre estudar, encher de teorias, leituras, YouTubes, enfim, o que for, e meditar, silenciar, eu com certeza vou dizer para vocês, silenciem, gente. Silenciem todas as respostas dentro da gente. Sei que parece clichê, balela, mentira, mas é verdade. Óbvio que se der para equilibrar os dois, ok, sabe? Porque é automático, tu começa a silenciar, já começa a aflorar vontades novas de buscar coisas novas, sabe? Pro teu próprio entendimento mesmo. Porque tu começa a se questionar muito, demais inclusive. Coisas assim que tu nunca pensou que tu ia questionar, sabe? Sobre a tua vivência, sobre teus traumas, sobre as crenças que tu já possui, de onde vieram, sabe? Então tu começa a fazer esse questionamento assim, automático. Então silencia que tudo vai acontecendo em torno disso. A partir daí, tu vai saber onde tu quer chegar, tu vai ter decidido sobre isso e o universo vai te apoiar, pode acreditar. E mais uma coisa assim que ajuda bastante nesse processo é a mudança de padrão mental mesmo, sabe? Mudança de mentalidade, que seria o quê? Vou falar da forma que eu falo, assim, do meu entendimento, tá? Eu sempre fui uma pessoa que me botava pra baixo, tá? Sempre tive problema pra agradar todo mundo, um saco. Mas hoje eu percebo, que eu acho maravilhoso. Mas sabe aquelas coisas de se questionar e falar, eu não vou conseguir, eu não sou boa o suficiente, a Marieta é melhor que eu, o Pedro faz o exercício melhor que eu, ela trabalha melhor, sabe? Tu bota todos os outros em cima de ti, acima de ti, não em cima de ti, que é esquisito. Tu coloca todas as outras pessoas acima de ti, assim como tu sempre fosse abaixo, sabe? E isso é uma mentalidade de negatividade, é uma mentalidade que te puxa para baixo. É uma mentalidade que não mantém tua vibração alta. Então, é um outro processo que tu tem que ir devagarinho modificando. E em vez de dizer, eu não consigo, se perguntar, como eu faço, como eu posso fazer para conseguir? Sabe, gente, é até engraçado, porque parece tão fácil, né, na teoria, mas é só uma mudança da forma de tu falar e da forma de tu pensar, né? Então, é modificar um pouco ali os teus padrões, né, que já estão instalados, impregnados em ti, mas são, né, dá para mudar. E a partir dali a tua mente já vai automaticamente acreditando naquilo e mudando, sabe? De maneira genuína mesmo. Porque o cérebro, como eu sempre falo, ele não entende o real do irreal. Então, tu trabalhando e manifestando que tu é uma pessoa mais segura, que tu é uma pessoa positiva, o universo entende aquilo como real e ele vai fazer a tua vida se transformando conforme essa tua nova mentalidade, sabe? Então, assim, cuidem para não ficarem reclamando de tudo, não ficarem se lamentando de tudo, se vitimizando de tudo. E depois vocês me contem aqui, quando a gente entra nesse processo. Gente, eu não sei se vocês são da época do Saraiva, da escolinha do professor Raimundo. Acho que era da escolinha do professor Raimundo, que a mulher dele, que ele falava assim, tolerância zero. A mulher dele ficava passando a mão assim na sobrancelha dele para acalmar ele, porque ele tinha tolerância zero, assim, zero. E eu sinto que eu sou um pouco assim hoje. Por quê? Que merda, até é ruim, né? Mas o que acontece? Quando a gente entra nesse processo de a gente se autorresponsabilizar por tudo que acontece na vida da gente, pessoas que são negativas, reclamonas, vítimas e cheias de lamentações de tudo, coitadas, sofrem, meu Deus, a gente não tem mais saco algum. Eu quero que vocês concordem comigo se isso acontece com vocês também.
Ou me digam que não é assim, que eu tô sendo injusta, porque, cara, não sei se só sou eu, mas eu tô com a tolerância zero pra isso, não tenho mais saco algum. E escuto, dou minha opinião, tento fazer a pessoa enxergar de outro jeito. Agora, se a pessoa não quer se ajudar, eu aprendi que sim, eu tenho que desistir daquela tentativa. Porque eu já quebrei muito a minha cara tentando ajudar os outros, nesse sentido assim de fazer a pessoa perceber de outra forma. E eu desisti. Eu entendi que realmente cada um tem seu processo, né? Não adianta a gente ficar tentando se a pessoa não quer se ajudar. Enquanto a pessoa não quiser se ajudar, ninguém vai ajudar ela. Não adianta, né? Enfim, são basicamente essas três coisas, que é ser grato, né? Agradecer pelas coisas que a gente já tem, mas manifestando ter mais, porque a gente merece tudo do bom e do melhor. Autoconhecimento, né? Que é um processo que é individual, não tem quem te ajude. Uma terapia, ok, mas eu digo, tem que vir do querer, tu tem que querer, né? Se autoconhecer, né? E entender onde tu quer chegar, quem tu é, qual a tua essência. E mudança de mentalidade. Que eu penso que mudança de mentalidade ainda é um dos mais complicadinhos no sentido de tu tem que reformular o teu cérebro, né? Tua mente. É possível, super possível, né? Senão eu não estaria falando aqui em cocriação, manifestação, enfim. Mas é mais complicadinho no sentido que são crenças que estão anos ali, né, gente? Eu, no meu caso, estou com 44 anos. Então são anos, né? Mas essa virada de chave é possível. Eu sinto já a diferença em mim. Eu tô muito mais confiante, sabe? No meu processo, tô muito mais confiante na vida. Eu tô vibrando muito alto, assim, não tô oscilando. Ainda, eu vou contar pra vocês o dia que acontecer. Ainda não senti alguma situação que tenha me baixado minha vibração, assim, sabe? Que nem eu falei pra minha irmã esses dias. Alguma coisa que outra, que nem aconteceu com o carro, eu brinquei, né, na situação que meu carro tava com o cano de descarga furado, já arrumei. Mas, tipo assim, dá um putz, né, que merda, por que isso e tal? Mas, assim, é muito rápido. Sabe, são processos assim que deixam a gente mais com a vibração mais baixa, mas logo eu consigo retornar isso. Então eu tô me sentindo muito feliz. Tô nesse processo aí faz anos, mas de cabeça que nem eu tô agora, de postar e falar para vocês todos os passinhos. Tô desde o dia 13 de abril, faz um mês e meio, e eu já noto diferença. Então assim, bora gente, bora que é possível, bora ter disciplina, porque sim, tem que ter disciplina, porque senão tu vai desandar, não tem. Eu já fiz isso de ir lá em cima na minha vibração e cair lá no pé, várias vezes. Agora eu tô focada, até esses vídeos estão me ajudando bastante, quero seguir fazendo, inclusive fazer todos os processos, que nem eu falei. Deu alguma coisa que me deslizou, me desandou, vou contar os que eu senti, como vai ser, vou contar tudo, né? Enfim, quem ressoar, que é legal, que está se identificando, está num processo de busca também, quiser me dar opiniões, me dar dicas, me dar assuntos, por favor. Eu vou estudar, eu vou atrás para poder falar para vocês, inclusive para eu aprender. E para terminar, na verdade, é aquela coisa, né? A gente tem duas opções. Ou a gente segue no mesmo padrão, né? E aceita ele, ou a gente muda e vê uma nova realidade acontecendo. Porque ficar reclamando de como tá, não adianta, né? Porque no fim, quem tá programando a vida da gente é a gente mesmo. Então, se tua vida não tá legal, se autorresponsabilize e entenda que tu tem duas opções. Ou tu melhora isso, ou tu aceita sim e para de reclamar, gente. Pelo amor de Deus. Coisa mais chata uma pessoa que só reclama. Pelo amor de Deus, gente. Acorde pra vida. A vida é linda. Tem tudo para nos dar do bom e do melhor. A gente tá aqui para evoluir, sabe? Então basta vir de vocês essa decisão de melhorar, de buscar, porque a vida vai entender isso e ela vai te dar. A gente merece, tá? Vamos. A gente tem essa coisa do acomodar, né? E agora com a minha colinha me lembrou, ela tá aqui no chão. Ela me lembrou que é muito mais cômodo tu reclamar e aceitar a vida do jeito que tá, né? Tu não sai do conhecido, tu fica naquela bolha, né? As pessoas que estão em volta ali estão ali te escutando ainda, né? Tu ainda tem essa sorte de ter pessoas que ressoam com a mesma energia que tu, de reclamar, né? De se vitimizar, mas pensa bem se isso é o que tu quer. Pensa bem se isso vai te levar para algum lugar. Só reflete. Só isso que eu tenho para te dizer. E uma frase para finalizar é a seguinte: primeiro que a abundância não é sobre ter, é sobre o que a gente vai se tornar, tá? Que é a questão da mudança da mentalidade que eu já falei, tá?
E a frase para finalizar é a seguinte: ou tu começa estando travado, ou tu continua parado. Entendeu? Essa é pra ti, se tocou aí na tua alma, então presta atenção de novo, ó. Ou tu começa estando travado, ou tu continua parado. Vou dar o exemplo da Michelle. Michelle começou o YouTube aqui sem ter condição nenhuma de começar, no sentido de ser enrolada para falar, no sentido de não ter dom da palavra. Tô aqui, porque eu tinha duas opções. Ou eu ficava lá parada e reclamando, ou como eu quero fazer essa mudança e quero que vocês também se beneficiem disso de alguma forma, porque eu creio que de alguma forma a gente acaba se beneficiando, né, interagindo. E aí eu seguia travada. Travada no sentido de não estar pronta. E nunca estarei, eu acredito. A gente sempre está evoluindo. Gente, mas é isso. Basicamente é isso. É entender que a abundância não é sobre o ter, é sobre o que a gente se torna. E basta somente vir da gente querer. Tá bom? Era sobre isso mesmo. Beijo. Ó, pessoal, esse aqui foi o meu estúdio de hoje, ó. Alguém conhece essa árvore? É a paineira. Lindíssima.